dia, pessoal, hoje é dia 29 e eu queria comentar sobre esses ensinamentos do Grabovoi, em geral, os exercícios de comunicação, os exercícios de concentração, que são de comunicação com a gente mesmo, né? Quando a gente fala de desenvolvimento harmonioso, de amar, de respeitar, de isso, daquilo, harmonia, bênção, a gente está falando também de desarmonia. Ele fala, veja a harmonia onde ela não está, mas estará. Mas esse estará precisa do nosso movimento do espírito. Espírito é o movimento. Precisa da nossa ação. Ele fala, harmonize o mundo. Faça o mundo ficar amoroso. Então, isso significa muita ação, muita atitude. Ou a atitude de resistir e não cair na negatividade dos outros ou do coletivo, ou nossa, resistir às nossas tentações e aos nossos hábitos antigos, e tem que ter muita resistência. E aí ele usa a palavra resistência, que os hábitos antigos irão ceder. A resistência, nesse caso, seriam os hábitos, vão ceder. Mas a gente precisa ter esforço, muito esforço e foco e visão e desejo. Então, esse desenvolvimento harmonioso é um desenvolvimento, não é só harmonioso. Porque muitas pessoas dão o sangue, a alma, o espírito, a vida para uma harmonia mentirosa. Elas agarram no não desenvolvimento, ou seja, perdem o espírito e a alma, porque não tem movimento. É só resistência ao movimento da vida, ao movimento da alegria, da harmonia. Não, elas ficam ali agarradas num problema inexistente, ou seja, negatividades, ilusões, pensamentos, aparência, preguiça, medo. Então, quando a gente fala aqui do Grabovoi e dos ensinamentos dele, a gente não está falando de virar santos, não, e de virar mártires, não. A gente está falando de ação, de viver a própria vida, de viver, de experimentar, de testar, de fazer, de errar, de experimentar. Por isso que eu gosto muito de mostrar as minhas atitudes de pintar a casa, porque tem que ter coragem. Engraçado, eu compro a casa é minha, mas o sentimento que eu tive era que a casa não era minha, porque não era, era de outras pessoas. Então eu tinha que pôr a minha marca ali, a minha identidade. Cada vez eu sinto a casa mais como minha. Atualmente, então, depois de tantos cuidados, eu me sinto em casa. Mas no começo, eu me sentia sem casa, totalmente fora. Não sabia para onde voltar, porque eu não tinha nem casa para voltar. Porque quando eu pintei a primeira parede, parecia que eu tinha comprado um sofá novo, de tão confortável que foi para mim. Aí comecei a me sentir em casa. Mas para fazer isso, é o que eu mostrei. Eu rabisquei, estraguei as paredes todas para eu ter coragem de ir lá e interferir no que já existia. Então a gente tem que ter atitude. Não estamos falando aqui de passividade e de santidade. Até ele fala, ele nem gosta de meditação. Ele quer todo mundo acordado, fazendo a pilotagem ali em segundos, com os olhos abertos, no meio da confusão. Harmonizando a confusão em segundos. Então é isso. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.